Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite de novo, professor Fernando aqui e vamos continuar agora falando sobre a digestão humana. Só para relembrar alguns conceitos aqui que são importantes, vamos lembrar então que o ser humano é um animal como qualquer outro, é um animal cordado, né, da classe dos mamíferos, e assim como todo cordado, ele vai apresentar sistema digestório completo. O que é um sistema digestório completo? É aquele que tem uma entrada e uma saída. Ele é formado por boca e ânus, e a digestão é exclusivamente extracelular. Ela acontece totalmente fora das células, né? As células do nosso corpo só vão absorver os nutrientes que são digeridos dentro desse nosso tubo digestório, ok? Mais para frente a gente fala da ação enzimática que vai acontecer em cada órgão que forma o nosso tubo, mas por enquanto vamos dar uma olhadinha aqui no tubo digestório. Tem aqui o nosso brother chupando seu pirulito, e assim que ele for lambendo, engolindo esse pirulito, qual que vai ser o caminho que ele vai fazer dentro do nosso corpo, né? Óbvio que você não vai engolir o palitinho, toma cuidado. Então, vamos lá. Nosso tubo digestório é um canudão que passa por dentro da gente. Ele começa aqui na boca e termina aqui no ânus, né? E também não é como se ele fosse exatamente um tubo contínuo, né? Só um furo que a gente tem por dentro da gente. A gente vai ter segmentações, né? E também algumas interrupções entre um órgão e outro, né? Que eu representei aqui de rosinha, é o que a gente chama de esfíncter, que são anéis musculares aí que vão regular a entrada e a saída do bolo alimentar ao longo do tubo digestório, né? Então, por exemplo, antes da comida entrar no estômago, esse esfíncter vai ter que abrir. Antes da gente ir no banheiro, esse esfíncter vai ter que abrir, e por aí vai. Então vamos bater um papo aqui e falar sobre os principais órgãos que a gente tem aí. É muito importante saber o caminho que o alimento faz dentro da gente, do começo até o fim, ok? Então tudo começa aqui na nossa cabeça, onde a gente vai encontrar a entrada do tubo digestório, que é a boca, né? Na boca eu também vou encontrar os dentes e a língua, que vão fazer a digestão mecânica, né? Os dentes vão então cortando e amassando o alimento, enquanto a língua vai moldando o alimento, ajuda a gente a engolir. E na parte da digestão a gente vai ter a nossa saliva, né? Digerindo aí principalmente amido, portanto a gente vai ter uma amilase, ok? Repara aqui, dentro da boca, né, a gente tem a língua, que é onde a gente vai perceber o sabor das coisas. E se você reparar, né, além da cavidade aqui da boca, a gente tem uma outra cavidade que se comunica, que é a cavidade nasal. A gente tem essa comunicação aqui, né? O ar que entra pelo nosso nariz pode também passar pela nossa boca. Inclusive, é por isso que a gente consegue muitas vezes sentir o gosto do cheiro do alimento, né? Então, conforme as partículas que a gente percebe como cheiro entram aqui na cavidade nasal, elas podem encontrar o seu caminho até a cavidade da boca, chegar na sua língua, onde você vai perceber o gosto. Maravilha? Então, depois que a gente mastiga o alimento, ele vai ser deglutido, né? A deglutição, que vai ser simplesmente empurrar ele para nossa garganta. A partir daí, tudo que passa da nossa boca, né? Passa aqui dessa parte. Deixa eu mostrar para vocês. A partir daqui, tem dois caminhos para seguir. Ou ela vai seguir pelo tubo digestório, ou ela vai seguir pelo sistema respiratório, né? Obviamente que a gente não quer que comida que a gente está engolindo vá para o nosso pulmão. O pulmão é formado por vasos sanguíneos muito fininhos, é um tecido muito delicado e, bom, só tem que entrar ar no pulmão e mais nada. Qualquer outra coisa que entre no seu pulmão vai causar irritação nesse tecido, espirro, tosse,
fora alguns outros ferimentos, dependendo do tamanho da partícula que entrar, ok? Para resolver esse problema, a gente vai ter uma outra porteirinha aqui, a primeira porteirinha que a gente tem, que é a chamada epiglote. Deixa eu colocar aqui. A epiglote, ela vai funcionar como uma porta de separação entre o tubo digestório e o sistema respiratório. Quando a epiglote está aberta, né, assim como está desenhado aqui, o ar que a gente respira pode entrar aqui pelo nariz e entrar para o nosso sistema respiratório, passando por duas estruturas, a laringe, depois seguido pela nossa traqueia, certo? E da traqueia vai para os brônquios e dos brônquios vai para o pulmão. E quando a gente está respirando, é essa configuração em que ela está. Ela está aberta para a laringe. Mas quando a gente vai engolir alguma coisa, o que vai acontecer? Essa epiglote ela consegue descer e fechar aqui a nossa laringe. Então, a hora que a gente está engolindo uma comida, a epiglote fecha a laringe e deixa o tubo digestório aberto. E aí, qual que é o primeiro órgão que vem depois da boca? É esse trecho aqui que a gente tem de tubo digestório, né, mais ou menos do tamanho do nosso pescoço, que a gente chama de a faringe. Então, a comida vem pela faringe e o ar vem pela laringe, tá? Não confunde isso daí. Eventualmente, se você já engasgou com alguma coisa, estava tomando refrigerante ou água e algum amigo fez você rir, e aí você tem aquela sensação de estar engasgando, é justamente por causa disso, né? A epiglote abre na hora errada e aí algumas partículas acabam indo para a nossa laringe, causando esse incômodo, essa tosse ou esse espirro, ok? Na faringe não vai acontecer nada de muito especial em termos de digestão, né? A gente, quando pensa no tubo digestório, a gente está pensando num tubo musculoso, né? Então, ele é formado por músculo, ele consegue contrair. Então, a faringe vai fazer contrações que vão empurrar o bolo alimentar, que é o nome que a gente dá depois que a comida já foi mastigada e passou pela saliva. O alimento vira bolo alimentar. O bolo alimentar é deglutido para a faringe vai empurrar esse bolo alimentar para baixo, certo? Esse movimento de empurrar acontece no tubo digestório inteiro e a gente chama de movimentos peristálticos, né? Um movimento de empurração aí que a gente tem devido à contração da musculatura do tubo digestório. Seguido da faringe, a gente vai ter um tubo um pouquinho maior, que é o que a gente chama de o esôfago, que vai encaminhar a comida para o nosso estômago, né? A comida aí leva mais ou menos de 1 a 2 segundos para fazer o caminho da sua boca, passando pela faringe e pelo esôfago, que vão empurrar, até encontrar um outro esfíncter que vai se abrir e vai permitir que a comida entre dessa vez no meu estômago. Deixa eu mudar a cor aqui pra gente, que tá aqui, ok? No estômago a gente já vai encontrar um suco digestivo que a gente conhece como suco gástrico, né? Que é formado por uma série de enzimas mais o ácido clorídrico, né? E esse ácido clorídrico é um ácido de verdade muito corrosivo que vai ajudar as enzimas que tem no estômago a digerirem principalmente proteínas. Então, se a gente está falando da digestão de proteínas, a gente está falando da presença de proteases aí no nosso estômago. Essa digestão nem sempre acontece completamente, pode sobrar alguma proteína que não fica muito bem digerida no estômago. Isso não tem problema, porque vai ocorrer a digestão de proteínas nos próximos órgãos. Conforme então o alimento vai se dissolvendo aqui dentro do estômago, a gente tem a transformação do bolo alimentar no que a gente chama de
quimo, tá? O que é o quimo? O quimo nada mais é do que o bolo alimentar liquefeito, né? Então, enquanto o bolo alimentar ainda tinha uma consistência pastosa depois da mastigação, depois de passar pela digestão do suco gástrico, ele fica líquido e leva o nome de quimo, ok? Isso é muito importante que vocês vão anotando aí, esses nomes são bons de saber. Bom, depois que o quimo se forma então no nosso estômago, uma série de outros nutrientes ainda precisam ser digeridos, né? Os amidos que ainda não foram completamente digeridos na boca, essas proteínas que não foram completamente digeridas no suco gástrico, apesar do estômago já conseguir absorver grande parte da água e grande parte desses poucos nutrientes que são digeridos nele, a digestão vai ter que continuar, né? E aí, mais um esfíncter vai conectar o nosso estômago com o nosso intestino delgado, que está aqui. Antes de falar do intestino delgado, a gente tem que falar da participação de outros 3 órgãos que a gente tem aí no nosso corpo, que não fazem parte propriamente do sistema digestório, mas eles vão produzir substâncias que vão ajudar a gente a fazer essa digestão. Esses órgãos são o fígado, que está aqui, ó, por cima do nosso estômago. A gente vai ter a vesícula biliar, que faz parte do fígado e vai produzir uma substância chamada bile, né? Deixa eu colocar aqui, que é uma substância que ajuda a dissolver gorduras, né? Não a digerir, mas ele ajuda a fazer a digestão mecânica da gordura, né? Então separar a gordura em pedacinhos cada vez menores, né? Em gotículas pequenininhas que possam ser digeridas. E a gente vai ter aqui logo abaixo do estômago, de amarelinho, o pâncreas, que vai produzir um suco digestivo mais completo que a gente tem no nosso corpo, que é o suco pancreático, certo? Esses 3 carinhas juntos, né, apesar de não fazerem parte do tubo digestório, são muito importantes. A gente chama elas de as glândulas anexas do tubo digestório, né? Anexas porque elas estão do ladinho, né? Mesmo sem fazer parte. Então, a bile que vai dissolver a gordura para ela ficar mais fácil de digerir, e o suco pancreático que vai vir com enzimas que digerem literalmente tudo, amido, proteína, DNA, RNA, proteína, já falei, enfim, o PAN aqui tem nome referente a tudo, né? PAN significa tudo, todo. Então é um suco que vai digerir literalmente tudo que a gente precisa para continuar a absorção desses nutrientes. Como eles não fazem parte do sistema digestório, né, do tubo digestório em si, eles vão ter que jogar essas substâncias que eles produzem no tubo digestório. E isso vai acontecer justamente no intestino delgado. O intestino delgado, ele é muito longo, né? Então ele começa aqui, ele se dobra inteiro dentro da gente até sair aqui no intestino grosso, né? Então a gente fala que ele é segmentado em 3 partes principais aí, que a gente vai chamar de duodeno. É a primeira parte e é a mais curta, né? Quando a gente fala do intestino delgado, estamos falando de coisa de mais de 10 metros aí de intestino dentro da gente. E o duodeno é esse primeiro trechinho aqui que se encontra com o estômago. E é justamente no duodeno que a bile e o suco pancreático vão ser secretados para continuar a digestão, perdão, para continuar a digestão que começou no estômago e na boca. O segundo segmento do intestino delgado é o jejuno e o íleo, certo? O intestino delgado,
Então, graças ao suco pancreático e um outro suco produzido pelo próprio intestino, que é o suco entérico, vão terminar de fazer a digestão. E mais importante do que isso, o intestino delgado, ele apresenta um tecido cheio de dobraduras que a gente chama de microvilosidades, que aumentam a área de absorção desse tecido, né? Então a gente vai ter no intestino delgado a grandíssima parte de absorção, tanto de água quanto dos nutrientes que já estão sendo digeridos aí pelo suco pancreático e pelo suco entérico. Depois de dar esse rolê todo aqui, né, por quase 10 metros de comprimento ou até mais, a gente encontra mais um esfíncter que vai comunicar, né, o quimo que estava sendo absorvido no intestino delgado para o intestino grosso, que está aqui. Intestino grosso, que é muito mais curto, né? Mas ele também é separado aí em várias partes. A primeira delas é o seco, que está aqui. É nessa parte em que a gente vai encontrar o apêndice, que é esse rabicó aqui, que na gente, ser humano, não tem muita função, né? Ele vai exercer um papel muito importante nos herbívoros ruminantes, né? Mas para a gente ele é um órgão vestigial, eventualmente ele inflama, né? E tem que ser operado, tem que ser removido, tanto que quem perde o apêndice por causa disso não tem nenhuma grande consequência aí na sua digestão, justamente por ser um órgão vestigial. Depois do seco, que é essa parte que recebe o quimo do intestino delgado, depois de já ter sido absorvido pelas microvilosidades, a gente vai ter os cólons, e aí tem um monte de cólons, e eu vou falar o nome deles agora. Então a gente vai ter o cólon ascendente, porque sobe, o cólon transversal, porque vai de um lado para o outro, o cólon descendente, porque desce, e o cólon sigmoide, que é esse que faz essa curvinha aqui. Passou do cólon sigmoide, a gente vai ter esse último trecho aqui, que é chamado de reto, é a porção final do nosso tubo digestório. E por último, um esfíncter, né? Que todo mundo conhece muito bem. É aquele esfíncter que ninguém quer que te deixe na mão quando você não está perto de um banheiro e está apertado. Ele é o ânus, que vai regular a saída do alimento que já foi digerido e absorvido pelos dois intestinos. É importante notar aqui que no intestino grosso não vai acontecer nenhuma função digestiva muito importante, mas vai acontecer a ação de bactérias que a gente tem dentro do intestino grosso, que vão ajudar a gente na absorção e produção de vitaminas e sais minerais, né? Então o intestino grosso também tem as microvilosidades e também vai absorver principalmente a água, né? Então aqui é a absorção de água, vitaminas e sais. E isso depende muito da ação dessas bactérias, né? A gente chama esse conjunto de bactérias do bem, não são bactérias do mal, de a flora intestinal, né? Então vamos lá, o alimento entra pela boca e é mastigado, então o alimento aqui vira bolo alimentar, depois de passar pela saliva e pela mastigação. Ele é deglutido, a epiglote fecha, a comida vem para a laringe, para a faringe, para o esôfago, chega no estômago, onde ele vai ser digerido principalmente do ponto de vista das proteínas pelo estômago. Assim que
tiver completa digestão no estômago, vai vir para o intestino delgado, onde as glândulas anexas vão atuar no primeiro trecho e um outro suco digestivo vai atuar do meio para o fim. E esqueci de falar que no estômago o bolo alimentar ele vai ser transformado numa substância que a gente chama de quimo, que é líquido. O quimo vai ser absorvido pelo intestino delgado, né? Então a principal absorção de nutrientes e parte da água vai acontecer no nosso intestino, junto com a digestão de todos os outros nutrientes que faltaram ser digeridos na boca e no estômago. E quando o quimo chega então no intestino grosso, não tem muito mais o que digerir, a não ser a água, os sais minerais e as vitaminas, que nem são digeridos, eles têm que ser só absorvidos. Conforme então o quimo vai tendo a sua água absorvida e vai sobrando ali só aquilo que a gente não consegue aproveitar, o quimo dentro do intestino grosso vai se transformar em bolo fecal. E esse bolo fecal vai tendo a água absorvida, a consistência vai mudando, a gente vai de líquido para sólido ou pastoso, né? Dependendo aí de como tiver a sua saúde, do que você anda comendo, mas no geral ele vai secando o quimo e ele vai virando o que a gente chama de fezes, ok? E aí, finalmente, chega o ânus, que vai regular a entrada e a saída. A entrada e a saída é complicado, hein? Só a saída, por favor, me confundi aqui. Só a saída do bolo fecal. O bolo fecal tem que sair, tem que ser eliminado. E junto com ele vão parte das bactérias que tem aí na nossa flora intestinal. Tranquilo, pessoal? Então esse é o panorama geral que a gente tem aí do nosso tubo digestório. E eu vou ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente fala um pouquinho mais da ação enzimática que acontece em cada órgão aí. Maravilha? Fiquem bem e tchau, tchau.